Olá, sou a professora Dalice Ferreira, especialista em educação matemática. A nossa aula de hoje está um tanto diferenciada. Eu vou começar com alguns exemplos e depois nós vamos ao assunto de expressão numérica, tá bom? Esse exemplo aqui é de raiz quadrada, tá bom, gente? Então, eu coloquei a resolução de alguns itens do caderno de atividade aí de vocês, mas quem não tiver essa opção, fica bem simples e dinâmica. Então, aqui eu coloquei a raiz quadrada, né? Isso, raiz de 144 dá 12, porque aqui, na verdade, nós estamos tentando explicitar a questão da oposição, né? Do inverso. Então, o inverso da radiciação é a potenciação. Então, aqui, se você tem raiz de 144, quem é? É 12. Pois 12 ao quadrado é igual a 144. Ou seja, esse resultado aqui, ele teve que fazer o quê? Ele se multiplicou duas vezes para dar isso aqui. Tá? Então, raiz de 144, quanto é? 12. Porque 12 ao quadrado dá 144. 12 vezes 12 dá 144. Na letra B, nós temos uma raiz cúbica de 27, tá? Então, aqui nosso índice é 3. E aqui na potência, o nosso expoente é 3, tá? Então, tá vendo esse 3 aqui? É esse 3 aqui. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o número se multiplicou por ele mesmo 3 vezes. Então, aqui eu tenho raiz cúbica de 27. Então, o número se multiplicou por ele mesmo 3 vezes para poder dar o valor do meu radicando, que é o 27. Então, toda vez que eu ver o índice 3, 4, 5, 6, não importa, ele está dando uma indicação a você, ele está dizendo que o número que você encontrar, ele tem que se multiplicar por ele mesmo, a quantidade de vezes que tiver no índice, tá bom? Então, raiz cúbica de 27 é 3. Por que 3? Porque 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. E 9 vezes 3 é 27. Na potência, acontece a mesma coisa. Eu tenho aqui 3 elevado ao cubo. O que é que o expoente está dizendo para a base? Está dizendo que ele vai ter que se repetir 3 vezes para dar a potência. Não é isso mesmo? Então, 3 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. Aí aqui nós temos um caso. Raiz cúbica de menos 1. Raiz cúbica de menos 1 dá quanto? Menos 1. Por quê, galera? Porque menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 é igual a menos 1. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui. Primeiro eu multiplico os números, depois eu multiplico os sinais. Aí aqui eu multipliquei os números, 1 vezes 1 vezes 1 deu 1. Menos com menos, mais. Mais com menos, dá menos. E um detalhe super importante, só tem radicando negativo se o índice for ímpar, tá? Porque se o índice for par, isso aqui não existe. Porque aqui a contrapartida na potência, menos 1 ao cubo. Você tem menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, que dá menos 1, tá? Só tenho raiz negativa se o meu índice for ímpar. Continuando. Aqui. O meu 8 foi elevado a que número para dar 64? Ele foi elevado a 2. Então, eu tenho um 8 ao quadrado. Porque 8 vezes 8 dá 64. Pois, raiz de 64 é 8. Então, aqui é o inverso, né? 8 ao quadrado é 64, raiz de 64 é 8. Aqui a mesma coisa. Qual é o número que se multiplicou duas vezes que deu 10.000? Então, eu só tenho o número 100. Então, 100 vezes 100 dá 10.000, tá bom? Aí, aqui eu tenho raiz de 2.500, raiz de 2.500 é 50.
pois 50 ao quadrado é igual a 2.500. Então, 50 ao quadrado é igual a 50 vezes 50, que dá 2.500. Lembrete, aqui, na verdade, eu só queria lembrar como se faz a multiplicação de 50 vezes 50, porque às vezes a gente esquece como faz uma multiplicação de dois números. Então, todo número multiplicado por zero é zero, né? Então, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 5, 25, e aqui está a somatória total, que dá 2.500. Por que tá lembrando, professora? Porque geralmente, às vezes, as pessoas esquecem e botam esse zero da segunda parcela aqui embaixo, e é errado. Então, você tem que lembrar que a segunda parcela, o zero vem seguinte. Raiz de 144 deu 12, porque 12 vezes 12 dá 144. B, menos raiz de 1. Ótimo. Menos raiz quadrada de 1. Aí, aqui o que aconteceu? O sinal, ele não está no seu radicando. Esse sinal, ele provavelmente faz parte da expressão. Então, aqui, na verdade, você só tem raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é 1. E o sinal, eu copio, porque o sinal faz parte da expressão. Então, eu tenho menos 1. Tá? Aí, eu ainda coloquei aqui, o sinal menos pertence à expressão. Já nesse caso aqui, a mesma coisa. Ó. Raiz quadrada de 225. Dá quanto? Menos 15, porque o menos eu só fiz repetir. E eu dei o sinal eu dei o resultado da raiz de 225. Já nessa situação aqui, ó, raiz quadrada de menos 100. Aí é outro babado. Por quê? Porque ela não existe, tá bom, galera? E aqui eu vou provar para vocês o porquê que ela não existe. Não existe raiz quadrada com radicando negativo. Só existe raiz quadrada não, raiz cúbica com radicando negativo. O seu índice ele tem que ser ímpar. Não existe com índice par. Porque aqui na contrapartida da potenciação, então aqui o número teve que se multiplicar quantas vezes? Ele teve que se multiplicar 3. Então, 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Menos com menos, mais com menos, menos. Já aqui, como é que ia ser? Porque ia ser menos 10. Quem colocou aí, presta atenção. Porque você vai ter 10 vezes 10, 100. Tudo bem. Mas e o sinal? Menos com menos dá o quê, galera? Dá mais. Então, não tem condição disso aqui ser existente. Analise aqui nos resultados anteriores. Os resultados também deram o quê? Negativo. Aí, você vai ter um radicando negativo com um resultado positivo. Então, lembre, não existe raiz negativa com índice par, somente quando o índice é ímpar. Agora, vamos adentrar esse assunto, expressões numéricas. Esse assunto é um assunto que acompanha vocês desde o 5º ano. Acredito que 4º ano as professoras já comecem, tá? Então, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, você já tem toda essa situação. Então, coloquei aqui para lembrar para vocês. Como é que eu resolvo uma expressão numérica? Geralmente as pessoas não gostam de expressão numérica porque elas são grandes, se tornam cansativas, e as pessoas não gostam disso. Mas elas são muito simples de resolver. O método é esse daqui. Alguns elementos usados numa expressão numérica são: primeiro, você resolve o parêntese, depois você resolve o colchete, e por último, as chaves. Sempre nessa sequência: primeiro parêntese, depois colchete, depois chaves. Os números você tem de 0 até 9, sempre, e os símbolos você tem mais, menos, dividir, vezes. No caso de vocês, vai entrar potência e radiciação. Aí eu coloquei o método. Dessa forma, uma expressão deve ser resolvida obedecendo a seguinte ordem. Nunca esqueçam. Primeiro você vai resolver a potência e a radiciação. Depois você vai resolver a multiplicação e divisão. E por último, a adição e subtração. Alterando a ordem da operação das expressões numéricas. Podemos alterar a ordem das operações de uma expressão usando parêntese, colchete ou chave, e resolvendo da seguinte forma. Resolvendo primeiro a operação que está dentro do parêntese, em seguida as operações que estão dentro dos colchetes, e por fim as operações que estão dentro da chave. Aqui eu coloquei um exemplo, porque só teoria a gente não compreende bem. Eu coloquei essa expressão enorme para vocês analisarem.
Primeiro aqui eu tenho um parêntese, né? Aqui eu tenho outro parêntese. Aqui eu já tenho o quê? Um colchete. Dentro do colchete eu tenho uma raiz quadrada, tenho um parêntese, tenho uma potência, tenho outro parêntese. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que resolver? Os parênteses. Resolvo os parênteses. Então, bora lá, galera. Resolver os parênteses. Comecei aqui, ó. Menos 5 com mais 2. Repete o sinal do número maior e subtrai os números aqui. Então, quem é o número maior? 5, né? Ele é negativo, eu repeti o sinal do 5. 5 mais 2, 3. Então, aqui eu tenho menos 3, beleza. Aqui já estava em parênteses, eu não resolvi. Repeti a raiz e aqui eu fui resolver, ó. Menos 4 com menos 2. Menos 4 com menos 2. Sinais iguais, o que é que eu faço? Repito o sinal e somo os números. Então, eu tenho 4 mais 2, 6. Então, aqui eu tenho menos 6. Esqueceu? Lembra de dívida, você deve R$4 e depois você pegou mais 2 emprestados, está devendo R$6. Aí, fui resolver essa minha última situação aqui. Menos 5 com mais 8. Menos 5 com mais 8. Aí, eu tenho, qual é o meu número maior? É o 8, ele está o quê? Positivo. Aí, aqui, obviamente, vai ser positivo. E 8 menos 5, 3. Então, primeiro, eu resolvi os parênteses. Segundo passo, vou resolver as raízes e as potências. Vou resolver as raízes e as potências. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma potência, menos 3 ao quadrado. Lembra? Menos 3 ao quadrado. Aí você vai ter menos 3 vezes menos 3. Aí 3 vezes 3, 9. Menos com menos mais. Repita essa situação aqui e venham para cá. Raiz quadrada de 4, quanto é? 2. Aí, continuo, analiso, ele mandou resolver raiz ou potência. Ainda tem uma potência aqui, menos 1 ao cubo. Então, eu vou, menos 1 ao cubo é menos 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 é 1, menos com menos é mais com menos é menos. Agora, ele colocou divisões e multiplicações. Aí, eu vou na situação anterior e vou obedecer esse seguinte fato, divisão e multiplicação. Então, vamos lá. 9, divisão aqui, ó. 9 dividido por 9 dá 1, mais com menos, menos. Aí, continuo, que é para resolver divisão e multiplicação. O resto não é, então eu copio. Copiei o sinal, copiei o colchete. Aí, vem para cá, que é o quê? Uma multiplicação. 2 vezes 6, 12, mais com menos, menos. Então, eu tenho menos 12 aqui. Beleza. Aqui eu tenho o quê? Uma multiplicação. Ele mandou resolver divisão e multiplicação. Então, 1 vezes 3, 3, menos com mais é menos. Ótimo. Agora, ele mandou eliminar o quê, galera? Elimina parênteses. Lá vai eu, eliminar os parênteses. Então, aqui eu tenho menos 1. Aqui eu repito o sinal. Aqui eu vou resolver, tá? Resolvo primeiro o quê? Esse sinal. Menos com menos, mais. Olha ele aqui, ó. Aí, eu fiquei com menos 12 mais 3. Por último, ele mandou resolver o quê? Os colchetes. Aí, eu vou resolver essa situação aqui. Menos 12 com mais 3. Menos 12 com mais 3. Aí, você vai ter que é um número maior, o negativo. Então, meu sinal eu repito aqui negativo. E vou subtrair 12 mais 3, 9. Ótimo. Aí, eu tenho sinais aqui também, iguais. Menos com menos dá mais. Então, eu tenho menos 1 com mais 9, que deu 8. Dica. Expressão numérica, quanto menos pressa você tiver, melhor é para você. Aí, vamos resolver essa questão aqui. Aí, eu coloquei menos 10 ao quadrado, mais raiz de 36, menos raiz de 400, menos 2 ao cubo. Qual a primeira coisa que a gente resolveu aí? Potência, raiz quadrada, não é isso mesmo? Então, eu só tenho uma questão de potência e de raiz, então, vou logo direto. Menos 10 ao quadrado, aí eu coloquei aqui para vocês verem. Menos 10 ao quadrado dá mais 100, então, você tem 10 vezes 10 dá 100, aqui cortou o número.
Menos com menos, mais. Então, você tem mais 100. Raiz de 36 é 6, pois 6 vezes 6 é igual a 36. Raiz de 400 é 20, pois 20 vezes 20 dá 400. E menos 2 ao cubo dá quanto? Repito a base 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, menos com menos, mais com menos é menos. A soma de sinais, nunca esqueça, menos com menos é igual a mais. Aí eu venho para cá. Observe que os sinais da expressão eu repeti, tá? Eu só resolvi a questão de potência e de raiz. Os sinais eu repeti, tá bom? É tanto que o menos 8 ficou aqui, ó. O resultado é menos 8, eu coloquei o menos 8 dentro do parênteses. Aí vamos lá. E aqui eu copiei tudo novamente e resolvi a questão desses sinais aqui, que a gente não pode ter dois sinais iguais. Então, menos com menos, mais. Aí eu tenho 100 mais 6, menos 20 mais 8. Então, vamos lá. 100 mais 6, 106. 106 menos 20 mais 8. 106 menos 20 dá 86. 86 mais 8 é igual a 94. Que tá dado o resultado. A próxima. A próxima questão, eu tenho uma potência. Toda vez que você for analisar uma questão, você olha, primeira coisa, o que é que você tem, tá? Não saia aí na doida, resolvendo as coisas, não. Primeiro você analisa o item, vê o que você tem, olha o que tem a seu favor e vai com calma resolver. Então, você tem aí 3 ao quadrado, mais, aí você tem um colchete, tem uma raiz de 9, mais você tem um parênteses com raiz de 25 menos 14. O que foi que ele disse para você resolver? Primeiro passo, resolve parênteses. Então, eu fui resolver parênteses, tá? Então, eu repeti tudo, 3 ao quadrado, mais colchete, raiz de 9, mais, aí cheguei aqui, o que é que eu tenho dentro do parênteses? Eu tenho uma raiz, então eu fui resolver a raiz. Raiz de 25 é o quê? 5, e repeti. 5 menos 14, tá, fechei, tá bom? Aí, esse 5 veio de onde? Raiz de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é igual a 25. Aí, a primeira coisa, eu ainda estou resolvendo um parênteses, então o resto eu repeti e vim aqui resolver essa situação. 5 menos 14. Repete o sinal do número maior, que é o 14, que é o negativo, aqui é o sinal. E 14 menos 5 deu 9. Aqui eu expliquei para vocês o que foi que houve, por que esse menos 9. Você tinha esse mais aqui na frente, ó, e tinha 5 menos 14. Aí você ficou com mais, menos 9. Mais com menos é menos, então você tem menos 9. Agora, eu fui resolver o que estava dentro do colchete, repetindo sempre essa parte da frente. Raiz de 9 é 3, então 3 menos 9, tá bom? Aí, 3 menos 9 deu menos 6. Aquela mesma situação, você tem um sinal de positivo do lado de fora e você tem 3 menos 9 dentro. Quem é o seu número maior? É o menos 6, né? É o mais 9, é o menos 9, aí você colocou o sinal, e 9 menos 3 dá 6. Mais com menos dá menos, beleza. 3 ao quadrado é 9, 9 menos 6 é igual a 3. Essa questão aqui, esses exemplos, né? Você tem 3 mais 7 ao quadrado mais 15 elevado a 0. 7 ao quadrado. 7 ao quadrado dá 49, porque 7 vezes 7 é 49. 15 elevado a 0 dá quanto, pô? Dá 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Nunca esqueça isso. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, aqui você tem 3 mais 49 mais 1, tá? Então, dá 53. Aqui, 0 elevado a 10. Só pode dar 0, né? Então, não esqueça, o 0 é a base, o 10 é o expoente. 0 elevado a qualquer número vai dar 0, porque você vai copiar 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Agora, quando o seu 0 é o expoente, que é nesse caso aqui, ó, aí já muda a situação, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Raiz de 25 é 5, raiz de 121 é 11, repeti os sinais da expressão, fiquei com menos 5 mais 11, que dá 6. Nossa aula chegou ao fim. Bons estudos!